remota do nosso curso de pós-graduação Residência CTS, que está encerrando na semana que vem o módulo 1, Tecnociência Solidária, e as questões relacionadas com a abordagem CTS para formulação dos trabalhos, no caso, quem está presencial, das atividades presenciais vinculadas aos 7 territórios. Para os extensionistas, eu vou fazer uma rápida contextualização das atividades até agora desenvolvidas, que incluem visitas programadas no final de semana, durante esse mês, todos os finais de semana. Tivemos um dia de campo em interação com as comunidades de 6 territórios da nossa residência, e no próximo domingo vamos ter o 7º território, um bairro periférico da periferia, portanto, uma experiência de campo convivendo com movimentos que estão já há quase 10 anos vivendo num bairro popular que se ampliou de um bairro periférico chamado Estrutural, aqui em Brasília, mas que em outras cidades brasileiras, principalmente nas regiões metropolitanas, muitas situações como essa são vividas com o crescimento da periferia da periferia. Nossas atividades no período incluíram um esforço de fazer o diagnóstico participativo com lideranças e movimentos com os quais tanto a Lígia quanto eu já tínhamos alguma vivência nos últimos 4, 5 anos, e Lígia até mais, com 7 anos de convivência, como é o caso da luta pela preservação de uma área de ocupação periurbana, em que se combinam classes assalariadas de estratos médios e classes trabalhadoras, além de ter uma configuração na Serrinha muito ligada à luta pela preservação ambiental e ecológica de mananciais que alimentam uma dos mananciais de abastecimento da cidade. Esse tipo de interação que envolve diagnóstico técnico com mobilização de participantes da comunidade, militantes de movimentos sociais, lideranças populares, em associação ou em complementação de lutas, esse processo tem sido uma constante nos nossos trabalhos com os estudantes na versão presencial e uma constante também com
co-desenvolvedores, essas lideranças intermediárias e lideranças tanto populares quanto pessoal técnico engajado nessas lutas, engajado no sentido de terem formulações técnicas que fundamentam as reivindicações populares. Portanto, é um trabalho que está muito centrado nessa preocupação em qualificarmos esses co-desenvolvedores. Na abordagem CTS em geral, e sobretudo, nos trabalhos que o Renato Pegnino vem desenvolvendo há muito tempo, nós destacaríamos o conceito exatamente de co-desenvolvedores. Co-desenvolvedores pode ser o grupo relevante envolvido na mudança, na tentativa de mudança técnica vinculada às demandas populares. Co-desenvolvedores podem ser mulheres em coletivos de luta por manutenção da sua reprodução social, em mulheres em coletivos, empreendimentos econômicos solidários, por exemplo. Podem ser co-desenvolvedores, podem ser intelectuais orgânicos do movimento negro, que atuam em um quilombo como que compõe um dos 7 territórios da nossa pós, que é o quilombo Mesquita, que fica na divisa do Distrito Federal com Goiás, um quilombo antigo, muito antigo, do final do século XVIII, início do século XIX, em luta contra o racismo estrutural, a invasão do agronegócio nas suas terras, como corrente a luta que se trava em milhares de quilombos no país. Co-desenvolvedores são também técnicos formados na universidade, profissionais, pesquisadores que têm vinculação com o território e, no entanto, passaram um período da sua vida em formação acadêmica, no ensino superior, geralmente em universidades públicas, mas não exclusivamente, e que retornam para trabalhar e atuar nos seus territórios de origem. Tá? Então, a ideia de co-desenvolvedores que nós temos trabalhado aqui, particularmente é um esforço dirigido particularmente para aqueles e aquelas que vão continuar no território, ok? Essa ideia, portanto, colocada em prática, não é uma exclusividade nossa, obviamente, mas ela tem sido marcante porque a própria concepção de residência que alavanca, que dá um sentido novo às ações, à pesquisa, à ação, e a ação direta, muitas vezes, aí combinada, dos projetos, resulta nisso. Nós temos que aprofundar, portanto,
a conceituação e a prática desses co-desenvolvedores como uma noção fundante, diria até indispensável, fundante para os trabalhos da residência. Em suma, residentes são, se convertem em co-desenvolvedores. Essa concepção de co-desenvolvedores, ela é particularmente também aplicada quando nós utilizamos essa base da tecnociência das mídias e das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, que vão cada vez mais demandar dos residentes e dos movimentos essa comunicação via celular, via computador e internet, obviamente, dependendo do território, há melhores condições ou piores para a internet funcionar, e o acesso, portanto, desses residentes e co-desenvolvedores passa a depender, em grande parte, dessa comunicação mais fluida que se torna possível pelo celular e por dispositivos semelhantes, como notebooks e tablets. Ora, uma das características importantes aí que eu destaco para terminar essa introdução e passar a palavra para o Renato é justamente o esforço indispensável nós trabalharmos com pessoas ligadas a esses movimentos num processo que eu estou chamando de alfabetização e letramento digital. O que se trata? Pessoas dos movimentos sociais, em geral, ligadas a empreendimentos econômicos solidários, operam hoje no Zap com muita destreza até, mas grande parte deles não sabe o potencial e o tipo de tecnologia com o qual ela está interagindo. Então, boa parte desse aprendizado ele é capturado e manipulado pelas redes globais, pelos desenvolvedores que estão longe dessas pessoas que se tornam meros algoritmos. Então, para sair desse papel de assujeitados, nós trabalhamos com a ideia de co-desenvolvedores envolvidos nessa difícil tarefa de lidar com a sua semi-alfabetização, lideranças de movimentos populares geralmente utilizam comunicação oral, na sua maior parte dos apps, de sistemas de rede, e também tem dificuldade de entender o que é um algoritmo e trabalhar com programadores e desenvolvedores de rede numa perspectiva CTS, programadores e desenvolvedores que estão do nosso lado, por assim dizer, fazendo o desenvolvimento do software livre desses dispositivos. Então, eu propus a esses desenvolvedores tratar
essas lideranças, esse grupo relevante que nós estamos chamando de co-desenvolvedores, porque eles são, de fato, um, um sujeitos desse processo. A relação com os desenvolvedores, mesmo desenvolvedores que têm como diria o Renato, um coração um coração vermelho, uma mente vermelha, eles acham que basta ter o coração vermelho para desenvolver os aplicativos e a turma vai, por si só, quebrar a cabeça para resolver isso. Tá? Essa visão equivocada dos desenvolvedores, geralmente programadores, mesmo de esquerda, mesmo que tenham uma visão do movimento popular, eles e elas se atêm ao modelo tradicional de produção de conhecimento, em que há uma divisão clara entre trabalho intelectual e trabalho manual. Então, para romper isso, eu cunhei esse conceito de co-desenvolvedores justamente para dar uma ênfase maior na importância de nós trabalharmos a alfabetização e o letramento digital. Projetos como os nossos, do tipo cooperativismo digital, ou até cooperativismo de plataforma digital, então, são indispensáveis receber uma preparação desses co-desenvolvedores baseada em metodologias de ensino e de iniciação ao ensino, quer dizer, antes do ensino, do manuseio do aplicativo, o co-desenvolvedor deve receber uma espécie de propedêutica de trabalhar teoria, não a teoria em si dos jogos, mas jogos aplicados em que eles podem lidar com a matemática básica, que padrões que se repetem em padrões geométricos, por exemplo, em jogos de regularidade estatística, jogos de dados, notação, aprender a regras básicas da notação matemática, enfim, nós estamos desenvolvendo agora justamente as bases dessa propedêutica, que antecede a utilização do aplicativo. A nosso ver, esse é um elemento importante para se trabalhar com redes locais nos territórios e também fazer a preparação deles para trabalhar com desenvolvimentos mais ousados que certamente eles vão ser obrigados a entrar ou ser excluídos quando se trata de empreendimentos econômicos solidários, por exemplo, em que, para trabalhar em cadeias produtivas de empreendimentos econômicos, eles são obrigados ou serão obrigados a trabalhar essas questões do enlace, do link com o manuseio de comunicação à distância via internet. Com isso, eu passo a palavra para o Renato. Renato, bem-vindo. De volta, beleza? Alô? 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 Alô?
Alô? Agora sim Oi. consegui entrar novamente. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá, Sim. beleza. Néder, repete, por favor, o título dessa aula, o que você espera que eu fale e quantos minutos eu teria disponível. Basicamente, nós podemos aprofundar com a sua percepção uma das questões chaves do trabalho. Como é que era o título do que você me mandou? Era Tecnologia Social e Tecnociência Solidária, é isso? Isso. Isso. A passagem Legal. da Tudo bem. Tá certo. tecnociência. E quanto tempo, mais ou menos, Solidária. você acha que eu teria? Seria conveniente? 30 Ok. minutos, 40 Tá bom. minutos. Vamos Fique à começar, vontade. então. Bom, pessoal, boa noite. Muito satisfeito de estar aqui novamente com vocês. Vocês devem ter notado que existem, além de economia solidária, existe uma série de outros termos, né? Economia criativa, economia circular, economia reversa, economia sustentável, economia de Francisco e Clara. Existe uma série de economias, né, brotando digamos, buscando mostrar para as pessoas que essa economia capitalista, este mercado, esta maneira como nós organizamos a sociedade, aquilo que os marxistas chamam de modo de produção capitalista, não é a forma mais conveniente de nós nos organizarmos. Elas têm diferenças. Todas essas que eu citei, cada uma delas puxa por um lado, né? E elas têm um grau de radicalidade epistemológica, né, de radicalidade de proposta distinto, né? Eu escrevi um texto já há algum tempo e que recuperei num texto mais recente, mostrando as diferenças que eu via da economia criativa em relação à economia solidária, mostrando como as duas, as duas propostas ou os dois conceitos, apesar de terem nascido mais ou menos simultaneamente, elas respondem a dois interesses de classes sociais bastante distintas. Nesse texto, eu mostro como a economia criativa se orienta para solucionar um problema dos filhos das famílias ricas, que, apesar de terem adquirido um capital cognitivo, um capital intelectual nas universidades, etc., e se preparado para obter um bom salário através de um bom emprego, já não tem mais condições de obter esse emprego e esse bom salário. E agora, então, tem que ser, entre aspas, empreendedores, né? E como eles têm, como esses filhos das famílias ricas, têm essa capacidade intelectual, melhor, essa formação convencional, melhor dito, porque não é provavelmente uma capacidade intelectual, eles têm possibilidade de explorar nichos de mercado, digamos, de alta intensidade cognitiva, né? E isso é visto como criatividade. Daí o nome economia criativa, né? Por outro lado, a economia solidária, que nasce também num momento de crise do capitalismo, e, em particular, quando o neoliberalismo já não consegue, nem de longe, gerar emprego para a classe trabalhadora, a economia solidária surge para resolver, para tentar equacionar o problema dos filhos das famílias pobres. E muitos deles, ou a grande maioria deles, não passou pela universidade, não adquiriu o tal capital cognitivo e que, ao invés de competir no mercado criativamente, como é o caso da economia criativa,
tem na solidariedade, ou seja, na economia solidária, com propriedade coletiva dos meios de produção, com autogestão e com vínculos de solidariedade, a possibilidade de criar as suas próprias oportunidades de trabalho e renda. Então, eu estou dando o exemplo da economia criativa e da economia solidária, poderia falar também sobre outras economias, para introduzir o tema da ciência e tecnologia, ou introduzir o tema da tecnociência. Porque também aqui, no que diz respeito a essa área, existe uma polissemia muito grande, muito marcante. E é uma polissemia que vem desde a década de 70. Na década de 70, eu me lembro que eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre tecnologia apropriada, que era um dos nomes que se tinha. Tinha tecnologia intermediária, tecnologia apropriada, tecnologia doce, enfim, existiam 20 nomes para designar uma insatisfação semelhante àquela que eu reproduzi aqui, ou falei aqui, em relação à economia, né? Uma insatisfação, uma expressão de uma carência, de uma deficiência no que diz respeito à tecnologia convencional ou à tecnologia capitalista ou alguma coisa desse tipo. Então, também nesse caso da ciência e tecnologia, dessa área que nós hoje chamamos de tecnociência, existe essa insatisfação com o status quo, né, que gera, no caso da economia, que se materializa no campo da economia com a expressão economia criativa ou economia solidária. Isso ocorre também no caso ou melhor, no campo do conhecimento. Né? Eu estou procurando uma palavra para não falar ciência e tecnologia como oposição à tecnociência neste momento, para colocar essa questão mais para frente. Mas, então, voltando, né? Todas essas expressões que, desde a década de 70, estão aí, digamos, se embaralhando e sendo discutidas com propostas, com artefatos sociotécnicos, com desenvolvimentos tecnológicos, etc., elas têm a mais recente, inclusive, é a de inovação responsável, né? Inovação sustentável, etc. O termo inovação também entrou e se fala hoje cada vez mais em inovação, três pontinhos, além de tecnologia, três pontinhos. Mas todas essas variantes, todas essas visões, elas se referem ao conceito de tecnologia e, implícita ou explicitamente, aceitam a ideia de que existe uma ciência de um lado e uma tecnologia de outro, e que a tecnologia é a aplicação da ciência. E mais ainda, de que essa ciência ela é, digamos, intrinsecamente verdadeira, dado que gerada através de um método científico muito rigoroso, muito racional, com extrema racionalidade, e que essa ciência, então, ela é universal, verdadeira, boa em si mesmo. Essa ciência é a filha de um homem infinitamente curioso e de uma natureza infinitamente bela e perfeita. Portanto, essa filha é também curiosa, ela é intrinsecamente curiosa. Essa filha, a ciência, está sempre procurando melhorar através da aquisição do conhecimento sobre a natureza, e ela pode nos conduzir ao reino da abundância, etc. E que essa ciência, finalmente, ela é neutra, no sentido de que ela é apolítica, no sentido de que ela é passível de ser utilizada
para implementar qualquer projeto político, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja o capitalismo, seja o socialismo e assim por diante. Então, essa visão de que existe uma ciência intrinsecamente boa, verdadeira, universal, neutra, ela pode ser aplicada para o bem ou para o mal. Ou seja, claro que eu estou usando palavras bem pedestres, né? Bem corriqueiras, mas o que nós costumamos ouvir, olha, a energia nuclear, ou a física nuclear, perdão, ela serve para produzir a bomba atômica e matar gente, mas ela serve também para curar o câncer. Então, seria este um dos dezenas, né, de exemplos que nos mostrariam de que a ciência ela pode ser utilizada para gerar tecnologias, digamos, que facilitam a vida das pessoas e melhoram a vida das pessoas, mas também pode ser usada para, digamos, fazer o contrário. Né? De tal forma que o problema da nossa civilização seria um problema, com relação ao conhecimento, seria um problema ético, de como utilizar a ciência para o bem ou para o mal. Esse problema, portanto, não é um problema dos cientistas, não é um problema dos pesquisadores, dos professores, da universidade, etc. É um problema da sociedade. E a sociedade tem que utilizar, então, essa ciência que é produzida na universidade e em outros lugares com ética. Veja que essa visão, que é a hegemônica, né? Se vocês forem perguntar para os seus professores, para as pessoas que vocês conhecem, vocês vão se dar conta de que essa visão ela é a ponto de não possibilitar nenhuma contestação no meio acadêmico. Quando nós falamos, então, de que não, olha, não existe propriamente uma ciência e uma tecnologia, hoje, sobretudo, o que nós vemos cada vez mais, e isso há uma série de autores que vocês devem ter ouvido falar ou que devem ter lido, que usam o termo tecnociência como sendo uma imbricação contemporânea, não tão recente assim, mas o marco seria o final da Segunda Guerra Mundial, uma imbricação entre ciência e tecnologia. Ou seja, que essa ideia de que a ciência é feita na universidade e a tecnologia nas empresas, ela já não é mais verdadeira. As empresas fazem ciência e tecnologia, as universidades fazem ciência e tecnologia, ou seja, o que existe, segundo esses autores, é cada vez mais essa imbricação que justifica o uso do conceito de tecnociência. Então, nós aceitamos essa visão, né, contemporânea a respeito dessa fusão contemporânea, mas vamos na história, vamos mais para trás, a ponto de mostrar como, na realidade, nunca houve essa separação. E essa separação tem muito mais a cara de uma manipulação ideológica do capital para nos tranquilizar enquanto cidadãos, enquanto pesquisadores, etc., do que propriamente retrata a realidade. Eu não vou reproduzir, dado ao escasso tempo que nós temos, o percurso histórico que eu fiz a partir de um instrumental de análise marxista que me levou à utilização, né, ou melhor, me levou à proposição de um conceito de tecnociência que é distinto desse que eu acabei de fazer referência e que é compartilhado por vários autores bastante conhecidos, né? Eu formulei, então, um outro conceito onde eu parto da ideia de que a tecnociência é o resultado ou é a decorrência cognitiva da ação de um ator social sobre um processo de trabalho
que ele controla, e veja como eu estou utilizando, vocês podem notar até o jargão marxista, né? Repetindo, tecnociência, decorrência cognitiva da ação de um ator social sobre um processo de trabalho que ele controla e que, em função desta ação, este ator social pode se apropriar do resultado material desta ação. Então, vejam, repetindo, existe um processo de trabalho, existem pessoas trabalhando, existe um ator social que controla esse processo de trabalho e que pode atuar sobre ele. E decide atuar sobre ele porque ele acha que ele pode se apropriar da maior produtividade, da maior produção ou da obtenção de um produto melhor, ele pode se apropriar desse resultado. Ora, se isso efetivamente ocorre, esta decorrência cognitiva é o que eu chamo de tecnociência. Então, vejam como, com essa formulação deste conceito, eu mato 2 coelhos de uma cajadada. Primeiro, eu desmistifico essa ideia de que existe uma ciência de um lado e uma tecnologia de outro. Eu falo em conhecimento. Conhecimento que decorre, que é uma decorrência da ação de um ator social sobre um processo de trabalho que ele controla e que, em função dessa ação, ele pode se apropriar do resultado material. Então, o primeiro coelho é mostrar que não existe uma separação entre ciência e tecnologia, e o segundo coelho é colocar claramente a ideia de não neutralidade. Ou seja, é um ator social que vai atuar de acordo com seus interesses, com seus valores, para obter algum ganho material em função da intervenção sobre um processo de trabalho que ele controla. E se, efetivamente, ele pudesse apropriar do resultado material dessa intervenção, o conhecimento decorrente é um conhecimento útil para ele. Portanto, essa ideia de uma tecnociência boa, neutra, verdadeira, etc., tudo isso cai por terra com esse conceito. Muito bem. Mas esse conceito ele nos permite, logo, então, perceber que, dependendo das características desse ator social que intervém sobre um processo de trabalho, dependendo das características do ambiente social e econômico, do contexto socioeconômico e do ambiente produtivo, onde se dá o processo de trabalho, esse resultado cognitivo, essa decorrência cognitiva, ela vai ser diferente. Ou seja, essa tecnociência que decorre da ação de um ator social sobre um processo de trabalho vai depender dos interesses desse ator social. De tal maneira que a tecnociência do modo de produção escravista, feudal, capitalista, socialista ou comunista vai ser diferente. Então, a partir daí, é possível caracterizar claramente a ideia ou a proposta de que existe uma tecnociência capitalista, que é essa tecnociência que nós utilizamos, que nós ensinamos, que nós pesquisamos nas universidades e assim por diante. Essa tecnociência capitalista ela é produzida fundamentalmente pelas empresas. 70% do que se gasta em pesquisa no mundo é gasto em empresas. Desses 70%, 70% em empresas multinacionais. O que quer dizer que a metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas multinacionais. E aquele 30% do recurso em pesquisa que é gasto no ambiente público, em universidades públicas, etc., etc., para a formação de pessoal, etc., também está a serviço do interesse das empresas. De tal forma que essa tecnociência capitalista ela é hegemônica.
ela é, digamos, ela praticamente não admite, né, que dentro das universidades, não estou nem falando das empresas, que dentro das universidades possa se pensar num outro tipo de conhecimento. Então, agora, por que eu chamo de tecnociência solidária? Né? Eu digo, olha, se esse ator social é o capitalista, é o empresário, a decorrência cognitiva é a tecnociência capitalista. Se o ator social é o empreendimento solidário, é um coletivo de produtores associados, onde vigora a propriedade coletiva dos meios de produção e a autogestão, a decorrência cognitiva vai ser a tecnociência solidária. Então, vejam que o termo tecnociência solidária ele tem uma característica muito radical, no sentido de que ele aponta para o que eu considero hoje, sobretudo na periferia do capitalismo, digamos, o socialismo possível. Né? Eu não falo em socialismo, eu falo em economia solidária, porque eu acho que é a economia solidária que está brotando em vários países, sob várias formas, digamos, o germe de uma possibilidade futura da nossa sociedade, da nossa civilização, prolongar a sua vida sobre esse planeta, né? Essa economia solidária. Agora, é claro que a tecnociência solidária ela é uma utopia em construção, da mesma forma que a economia solidária deve ser considerada uma utopia em construção. E eu vejo, então, a tecnociência solidária como a plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária. Da mesma forma que a tecnociência capitalista é o substrato cognitivo, é o substrato tecnocientífico da economia capitalista. Ora, eu procurei, então, sintetizar rapidamente como digamos, a minha percepção desse largo período, né, que vem desde o início dos anos 2000 até a atualidade, ao longo desse período, eu fui radicalizando, não porque eu queira ser radical, mas porque eu acho que a realidade nos impõe essa radicalidade, eu fui modificando a minha maneira de visualizar o que deveria ser o conhecimento passível de alavancar uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais responsável do ponto de vista ambiental. Ora, isso se contrapõe de uma maneira muito radical, muito clara, com a orientação que nós temos na nossa política cognitiva. Eu já falei um pouco sobre isso na nossa outra reunião. Não vou retomar aqui esse tema, mas eu acho que mais ou menos o que, digamos, o desafio que nos colocou o Néder, eu espero ter cumprido e me coloco totalmente à disposição para dialogar sobre aquilo que vocês acharem que seja conveniente para a gente enriquecer esse debate. Era isso. Néder, câmbio. Bom, eu acho que o Néder saiu do ar. Eu não sei se alguém tem alguma colocação a fazer. Por favor, eu estou disposto a ouvi-los. Alguém tem alguma pergunta, alguma crítica, alguma colocação a fazer?
O Néder colocou no... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. O Néder colocou aqui no chat que está com problemas no som, etc. Eu acho que nós podemos prosseguir sem ele, se vocês tiverem interesse em fazer alguma... Opa, professor, o senhor me ouve? Eu ouço perfeitamente. Então, o professor Néder avisou aqui no chat que teve um probleminha com o som. Isso, eu acabei de ler. Eu gostaria, né, primeiro de agradecer o senhor aí pela fala. Eu acho que o senhor deu uma das aulas de abertura para a gente, e que foi particularmente uma das que eu mais gostei. Eu acho muito importante isso que o senhor traz sobre o incentivo que falta às pesquisas, né, desenvolvidas aí com fins, como é que eu vou dizer, particulares. Acho que nem é esse o termo mais correto, mas são desenvolvidas fora da academia, né? Acho que a gente tem uma cultura de pouca valorização desse tipo de pesquisa no Brasil. E particularmente estando no mestrado do CDS, eu vejo isso com muita força. Assim. A minha turma, que eu entrei agora no mestrado, é uma turma mais velha, e se tem uma supervalorização, por exemplo, dos ODS. Quando a gente verifica que o que tem acontecido nos últimos anos é que a prática dos ODS ela é quase nula. O que se tem, na verdade, é uma série de empresas que estão elencando esses objetivos dentro de atividades que já desenvolviam, justamente buscando esse financiamento verde. Né? E aí eu queria propor para o senhor, não sei se eu estou, né, talvez, indo muito além da fala do senhor, mas em pensar, ou tentar discutir um pouquinho, como é que a gente pode fazer para que além dessa descrição, né, dessa mera descrição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente consiga pensar na aplicação de métricas, né, e criar formas de estímulo para que se valorize esse tipo de pesquisa e que se valorize o trabalho acadêmico de pesquisa, que, querendo ou não, é também uma forma de trabalho. Não sei se ficou claro, professor? Não, ficou claro, sem dúvida. Veja, quando eu falo que essa formulação que eu chamo de tecnociência capitalista é hegemônica, eu não estou falando brincadeira, não. Eu estou falando, eu estou me referindo ao conceito de hegemonia, vamos dizer assim, de política, né? O conceito gramsciano, né? Quer dizer, ocorre hegemonia quando o ator dominante convence o ator dominado de que a sua proposta do ator dominante é a mais adequada para ele, ator dominado. Né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que dentro da universidade, dentro do mundo do conhecimento, existe uma fé muito acentuada nessa ideia de que existe uma ciência de um lado e uma tecnologia de outro, e de que essa ciência ela é apolítica, ela é neutra, ela é verdadeira, e nós devemos buscar a verdade. Né? Então, sobre esse manto de neutralidade, muitas vezes ele encobre privilégios, ele encobre uma vontade de manutenção do status quo, e assim por diante. Né? Mas o que eu acho, não sei, também muito importante, é que esse manto dá margem e dá origem a uma tergiversação muito acentuada, ou seja, conceitos que foram criados pela esquerda, eles são instrumentalizados pela direita, são instrumentalizados pelo establishment internacional, né, pelos centros de poder mundial, que começam a falar em sustentabilidade, quando, na realidade, eles estão perfeitamente sabendo de que o que eles estão propondo não é sustentável. Eles falam de responsabilidade social, responsabilidade social empresarial, etc., quando todo mundo sabe, inclusive eles, que uma empresa não tem porquê e não tem como se preocupar com sustentabilidade ambiental e não tem como se preocupar com responsabilidade social.
O que se espera de um empresário numa sociedade capitalista é que ele produza lucro, que ele gere lucro, e que ele pague impostos, e que ele pague bons salários, e que ele produza produtos com qualidade crescente e preço cadente. É isso que se espera dele. E quem tem que se preocupar com o bem-estar social, quem tem que se preocupar com a questão ambiental, etc., é o Estado. Mas como o neoliberalismo destrói o estado de bem-estar, como o neoliberalismo vende a ideia de que quem vai resolver os problemas sociais, ambientais, econômicos, etc., é a empresa, porque ela funciona bem e ela é honesta, e o Estado é corrupto e funciona mal, quer dizer, como o neoliberalismo foi vitorioso até agora, fica encoberto por esse manto da neutralidade da ciência, inclusive essa tergiversação, né? Essa ideia dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos objetivos do milênio, etc., que, na realidade, eu acho que a gente já tem evidência suficiente para demonstrar de que essa tergiversação, de que essa enganação, para falar um português mais explícito, né? Que essa enganação não deve ser aceita por nós, né? Ora, a luta na universidade ela é muito incipiente em relação a isso. Em função dessa hegemonia, o que nós temos na universidade são pessoas de esquerda ou de direita, ou seja, aí digamos o corte não é um corte ideológico, porque tanto a esquerda como a direita consideram a ciência neutra. Tanto a direita como a esquerda continuam acreditando na separação entre ciência e tecnologia e continuam achando que a ciência é neutra, é objetiva, é verdadeira e assim por diante. Então, é muito difícil, realmente, na nossa universidade, a gente fazer um trabalho na direção daquilo que nós consideramos necessário. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas, na realidade, eu acho que o que você levanta não é propriamente uma pergunta, mas é um tema de discussão que nós temos que seguir discutindo, e eu diria que talvez seja a coisa mais difícil, né, da gente implementar neste momento. Embora para nós esteja muito claro de que existe uma tecnociência capitalista que gera a deterioração programada, a obsolescência planejada, o consumismo exacerbado, a deterioração ambiental e o adoecimento sistêmico, embora isso para nós esteja muito claro, para os nossos colegas que falam no carro elétrico, que falam etc., não vou citar coisas para não magoar ninguém, mas é muito difícil a conversa com eles, né? Mas, enfim, agradeço a tua colocação, Chico. Opa, voltei. Está dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Está dando para ouvir? Tá dando para ouvir, Néder. Professor? Pois não. Quem mais? Oi, professor. Meu nome é Rosemary, eu sou do curso de extensão. Eu sempre tive dificuldade em entender a diferença entre a economia solidária e a economia criativa. E eu achei assim a sua colocação muito clara e esclarecedora. Inclusive, o senhor falou que escreveu alguma coisa a respeito. Você está ouvindo? Estou. Quem? Ah, tá. Aí eu gostaria de saber onde está isso que o senhor escreveu, o que é. Eu gostaria de ler mais a respeito. Tá. Tem um livrinho que foi publicado agora no final do ano. Sim. Que eu vou... o Néder pode disponibilizar para vocês, porque ele já tem o livro. Tá. É um e-book, é um e-book que tá disponível, se chama Entendendo a Tempestade para Sulear a Bonança.
né? Opa! Sulear é o termo que eu Para sulear, não conhecia. uso. Esse tema, essa Em vez de palavra, nortear, porque eu acho que a gente tem que olhar a bonança. Então, num dos artigos, num desses... Desculpe, Néder? é isso aí. Não, pode continuar, eu ia Ok, complementar você. perfeito. Então, nesse livro, tem uma série de... É uma coletânea de artigos que eu publiquei nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, Aham. e tem num artigo desses eu faço essa diferença. E é muito importante, viu, Rose, que a gente esclareça isso, porque nas declarações das nossas lideranças de esquerda, dos nossos companheiros que estão no governo, do nosso Uhum. presidente, dos nossos ministros, etc., é muito frequente eles falarem empreendedorismo, economia criativa, cooperativismo e economia solidária, na mesma frase, Aham. dizendo nós vamos apoiar a economia criativa, o empreendedorismo, a economia solidária, a pequena e média empresa, quer dizer, tudo junto. E Tudo no não, mesmo quer dizer, pacote, é a muito economia importante. solidária sempre deixada de lado, né? Não, mas não é só que é deixada de lado, é que é muito importante a gente entender que, quando nós falamos de economia solidária, nós não estamos falando de competição, nós estamos falando de solidariedade, nós não estamos falando Aham. de propriedade privada, nós estamos falando de propriedade coletiva e nós estamos falando de autogestão. Muito importante, e não é uma questão até filosófica, né? Quer dizer, da gente achar que as mulheres e os homens que vivem nesse planeta são dotados de uma capacidade intelectual muito maior daquela que a empresa privada exige deles. Nós temos uma capacidade de criar, uma capacidade de produzir intelectualmente coisas que podem ser úteis para nós, homens e mulheres que habitam esse planeta, diretamente, e não através das empresas, não através da propriedade privada. Inclusive, assim, agora falando de uma coisa bem emergencial, o que nós estamos falando, inclusive, nesse livro, num dos artigos desse livro, é sobre o conceito de reindustrialização solidária. É claro que nós temos que reindustrializar o país. É claro que o país que já teve 30% do PIB como sendo PIB industrial, é claro que um país que teve um coeficiente de importação industrial de 3% apenas na década de 80, no começo da década de 80, o Brasil era o país que tinha menor coeficiente, um dos menores coeficientes de importação industrial do mundo. Então, é claro que nós temos que reindustrializar o país. Como eu disse, o PIB industrial chegou a ser 30% do PIB brasileiro e hoje ele é menos de 10%. Nós temos empregados, dos 180 milhões de brasileiros em idade de trabalhar, né, o tamanho da nossa classe trabalhadora, dos 180 milhões, apenas 30 têm carteira assinada. E desses 30, apenas 6 trabalham na indústria. Então, é claro que nós temos que reindustrializar o país. Agora, nós vamos fazer isso somente subsidiando a empresa para que a empresa gere emprego e salário, ou nós vamos perseguir, em simultâneo, uma estratégia de trabalho e renda, que não depende do subsídio às empresas, mas sim do subsídio à economia solidária. Recuperação de empresas, mais ou menos, isso que o senhor está falando? Geração de empreendimentos solidários para produzir bens e serviços de natureza industrial, porém na economia solidária. Ou seja, a história do capitalismo nos lega
como herança uma percepção de bens industriais, bens e serviços industriais, só podem ser produzidos em empresas privadas. Mas isso é um mito. Isso, quer dizer, não é que seja um mito, isso é o reflexo de uma história passada, porque não há nenhuma determinação, não há nenhuma constraint, não há nenhum constrangimento técnico, né, que impeça de que nós sejamos capazes de produzir bens e serviços de natureza industrial em empreendimentos solidários. Só precisa apoio, só precisa poder de compra do Estado, só precisa o governo atual, ao invés de contratar empresas para o Minha Casa Minha Vida, confiar mais na autoconstrução. Veja, o Minha Casa Minha Vida, ele reservou, num país onde 54% das casas são feitas pelos seus próprios moradores, e onde nas comunidades provavelmente 100% é mutirão, o Minha Casa Minha Vida reservou 97% do recurso para empreiteiras e só 3% para autoconstrução. Não é possível, não é conveniente manter essa visão. Quer dizer, é claro que nós temos que, nos próximos Minha Casa Minha Vida, e eu estou dando o exemplo simplesmente porque é um exemplo muito, muito gritante, nós temos que confiar mais na economia solidária. Nós temos que reconstruir o Brasil, a infraestrutura viária no Brasil, as estradas, as ruas, os prédios públicos, as escolas, as praças, tudo isso está caindo aos pedaços. E isso vai ter que ser reconstruído por esse governo, porque a população precisa disso. Ora, eu estou dando exemplos de coisas que podem ser feitas imediatamente com a economia solidária. Comida para preso, uniforme para a escola, tudo isso pode ser feito, manutenção de parques e jardins, de estradas vicinais, tudo isso pode ser feito agora, com a economia solidária. Basta que o governo utilize o seu poder de compra, oriente o seu poder de compra para a economia solidária e um pouco menos para as empresas. Porque hoje, professor, o 18%... Pois não. Professor, antes tinha a SENAS, né, que era a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Hoje não existe mais. Recriada. Ela foi recriada. Foi recriada? Não, ela foi recriada. Quem está coordenando a SENAS é o Gilberto de Carvalho, e ele está, ao que eu sei, procurando remontar uma estrutura. Mas diga, desculpe. Porque é isso que eu ia perguntar. A SENAS, ela seria, então, fundamental, né? Nessa reconstrução, nesse levante da economia solidária, nesse apoio para a economia solidária e esses empreendimentos autogestionários, né? Ou o senhor acha que é capaz desses empreendimentos ter essa alavancagem, mesmo sem a SENAS estar aí para dar um apoio, ser um ponto de referência para nós que atuamos no movimento? Olha, eu participo do setorial de economia solidária do PT e também do NAP, do Núcleo de Apoio às Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, em economia solidária. E nesse grupo nós discutimos muito se seria conveniente ter uma nova SENAS ou de ter algo transversal, né? Nossa proposta, a proposta da qual eu fui partidário, não era de criação de uma estrutura semelhante à SENAS, muito menos no Ministério do Trabalho. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, isso, inclusive, está escrito em algum lugar, eu posso te mandar o texto. Tá bom, agora, agradeço. Eu estou vendo aqui no chat, a Kátia Conserva disse: autoconstrução utiliza mão de obra infantil, também não é a perfeita solução. Então, o comentário que eu faço, Kátia, é que você tem razão.
a autoconstrução utiliza no Brasil mão de obra infantil, o que evidentemente é intolerável, né? Mas, apesar disso, Kátia, eu continuo achando que a autoconstrução é uma boa alternativa. E aí basta simplesmente fiscalizar, né? Como tem que ser feito não só na área de autoconstrução, mas em todas as áreas, fiscalizar para que não haja uso da mão de obra infantil. E tem aqui uma pergunta da Lara Leles. Poderia comentar como podemos desenvolver políticas públicas que desenvolvam a economia solidária com base na tecnociência solidária? Então, eu gostaria de separar essa pergunta. Primeiro, falando um pouquinho de economia solidária e depois de tecnociência solidária. Sobre economia solidária, eu acho que eu acabei de falar algo que me parece fundamental, né? Quer dizer, o poder de compra do Estado, a compra pública, é 18% do PIB. 18% do PIB é, todo ano, comprado das empresas para produzir saúde, educação, comunicação, estrada, rodovia, etc., etc. Tudo aquilo que nós recebemos em troca do imposto que pagamos. Certo? Isso é comprado das empresas, né? A utilização do poder de compra do Estado, esse 18% do PIB, que é comprado junto às empresas. E o exemplo que eu costumo dar, e acho que já falei sobre isso aqui, se já falei, me desculpem repetir, mas para tentar responder a pergunta, minha casa, o programa Bolsa Família, ele custava 0,5% do PIB. 0,5%. Imaginem se nós conseguíssemos pegar desse 18% do PIB, 5% para a economia solidária. Que os empresários continuassem recebendo 13%. E nós pegássemos 5% para a economia solidária. Bom, com 0,5% do PIB, nós conseguimos tirar 30 milhões de brasileiros da miséria. 5 é 10 vezes 0,5. Então, com 5 na economia solidária, 5% do PIB, nós poderíamos tirar 300 milhões da miséria, mas nós somos só 215. Então, isso dá uma ideia, né, da revolução que nós podemos fazer com uma política no Brasil, em termos sociais, econômicos, com uma política de economia solidária que realocasse o poder de compra do Estado na direção dos empreendimentos solidários. Agora, a tecnociência solidária ela é uma coisa mais para o médio e longo prazo. Não é uma coisa para o curtíssimo prazo. Por quê? Porque a maneira como a gente organiza, a maneira como o capitalismo, como o modo de produção capitalista se organiza e nos organiza, reserva o monopólio do conhecimento para uma fração de classe, né? Para os professores, os pesquisadores, os alunos de mestrado, doutorado. Quer dizer, é como se só eles tivessem a faculdade e a capacidade e o privilégio de gerar conhecimento. De tal forma que, enquanto a gente não conseguir romper com esse apartheid, vai ser muito difícil desenvolver, de fato, tecnociência solidária. Vai ser muito difícil reprojetar, porque ninguém é maluco, ninguém joga dinheiro, ninguém rasga dinheiro, ninguém vai jogar a criança com a água do banho. A gente sabe perfeitamente que nós temos que reprojetar a tecnociência capitalista, que nós temos que fazer uma adequação sociotécnica da tecnociência capitalista para gerar a tecnociência solidária. E essa tecnociência solidária ela vai ser uma mistura do conhecimento dos povos originários, dos quilombolas, do saber, entre aspas, científico, enfim, vai ser religioso, dos curandeiros, tudo isso é importante.
o conhecimento que a própria exclusão gera junto aos excluídos é um conhecimento fundamental para esse pacote que nós chamamos de tecnociência solidária. Então, no que diz respeito às políticas públicas para a economia solidária, eu poderia sintetizar o que eu penso dizendo: temos que realocar o poder de compra do Estado em favor da economia solidária. E, no campo das políticas públicas para a tecnociência solidária, eu poderia sintetizar da seguinte forma: nós temos que discutir, junto com os trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento, os professores, os pesquisadores, o pessoal os alunos, os funcionários das universidades, dos institutos de pesquisa, dos órgãos de fomento, dos ministérios. Nós temos que conversar com eles para perguntar para eles algo que nunca lhes foi perguntado. Ou seja, como é que nós devemos organizar as nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão? Até agora, quem diz como que tem que ser a nossa agenda de ensino, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pesquisamos e aquilo que nós fazemos como extensão, sobretudo na universidade, quem diz isso é o alto clero da ciência dura, é a elite científica, não são os trabalhadores. E nós temos que ouvir esses trabalhadores por uma razão, entre outras, por uma razão muito clara. Eles têm um contato que a elite científica não tem com o povão. O povão sabe dizer o que ele precisa em termos de bens e serviços para satisfazer as suas necessidades materiais. O povão, eu estou usando uma palavra bem coloquial, o povão não sabe nos dizer qual é a demanda tecnocientífica embutida nessa necessidade material. Ele não sabe dizer. Quem tem que. E nós, pesquisadores, professores, também não sabemos. Nós temos que trabalhar muito para poder decodificar as necessidades materiais em demandas cognitivas, em demandas tecnocientíficas. Então, eu diria que, em termos de política de tecnociência solidária, esse canal de comunicação com as trabalhadoras e trabalhadores do conhecimento, junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é algo fundamental. Não sei se eu consegui dar conta da tua pergunta, Lara. Excelente. Excelente, Renato. Então, dando eco aí? Alô? Sim, está dando eco. Alô? Melhorou? Melhorou? Sim, melhorou. Bom, eu gostaria de colocar para a Rose que a preocupação dela é em relação a que tipo de política vai ser possível ser conduzida nas Senais, na nova Senais, é uma pergunta que nós também, pesquisadores e militantes, estamos acompanhando atentamente, viu, Rose? Essas formulações que o Renato faz e que nosso movimento tem feito para dialogar com o movimento da economia solidária, ele tem sido parcialmente bem-sucedido, mas situações e experiências práticas vão ser necessárias para integrar essas visões, entendeu? Não há um caminho aí pedras,
muitas pedras no caminho para nós integrarmos essa visão. Nós temos batalhado aqui, né, com o Renato, com os colegas que têm partilhado fóruns de tecnologia social e economia solidária. Quando eu mencionei a abordagem mais de baixo para cima do trabalho com co-desenvolvedores, nós estamos nos referindo também a essas aproximações ao que o Renato está colocando como a necessidade de ter uma abordagem que faça da extensão uma aproximação com o conhecimento e a prática das comunidades nos territórios, né? Isso aí é um mundo de realizações por serem feitas. Não, vocês, uma parte aqui desse público está nos acompanhando pela via presencial e outra parte como extensionistas, justamente num diálogo que nós queremos destacar esse componente da importância de termos uma metodologia capaz de chegar aos desenvolvedores nos territórios, junto com o pessoal técnico, de pesquisa, pessoal... Enfim, acho que ficou claro para a maioria esses dois níveis de análise, correto? Se tiverem dúvidas, por favor, queremos ouvi-las. Manifestem. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aí para a maioria que está no nosso curso de extensão. Todos vocês, ou seja, os remotos, nossa audiência remota, não a presencial, todos vocês que estão na remota têm experiência com extensão? Por exemplo, a Rose, pelo visto, tem. Ela manifestou que é militante da economia solidária. E os demais? Isso. Conta para nós. Não é isso, Rose? Sim, isso mesmo. Legal. E você tem o nosso e-mail do curso. Eu vou te enviar o link da publicação que o Renato falou. Ah, tá. Fico grata. Me coloca, manda um e-mail para nós, manda um e-mail para a organização do curso, lembrando isso, tá bom? No bate-papo, né? No chat, né? No chat, agora, exatamente. Tá. Seu e-mail. Estou mandando. Então, gente, os demais aí, nós estamos agora chegando ao final desse módulo com esse curso de extensão com vocês, e a gente quer ouvir você comentar um pouco mais. Quais a sua experiência quais os que têm experiência com extensão engajada, como a Rose colocou? Palavra com vocês. Pronto, já enviei o e-mail.
Eu acho que o Renato já compartilhou. Eu coloquei no chat o link do livro, Rose, Tá. e demais interessados e eventuais interessados. Ficaria muito contente se vocês pudessem dar uma folhada, né? Não é folhada, porque é ler tudo mesmo. virtual, né? Mas, enfim, dá uma olhada. A vantagem, sabe o que é? É que a gente pode buscar por palavra, né? Então, se você colocar aí, Rose, baixar o texto e botar economia criativa, você vai logo para responder a pergunta que você fez, né? Ok. Ou esse tema da reindustrialização solidária, também coloca a palavra. E aí é uma vantagem, né? A gente não precisa ler muita abobrinha para chegar naquilo que a gente quer. Já vou ver lá. Não, aliás, eu estava lendo, né, sobre esses softwares que estão saindo agora. É uma sigla que eu sempre esqueço, mas que você coloca alguns autores e algumas palavras-chave e ele escreve o estado da arte, né? Então, as teses de mestrado e doutorado elas vão ter que mudar de formato, né? Porque até agora o modelito básico era: primeiro capítulo, estado da arte; segundo capítulo, estudo de caso; terceiro capítulo, o que o meu estudo de caso contradiz ou reforça tais autores do estado da arte. O primeiro capítulo já vai estar pronto, ou seja, o software esse vai fazer para o estudante, né? E a gente, como professor, nunca vai saber direito se aquilo que ele escreveu se aquilo que ele apresentou realmente decorre de uma leitura e de uma pesquisa dele, ou simplesmente de um teclar algumas palavras, alguns autores e etc. Né? Mas tudo bem, a gente vai ter que se virar com isso, né? Eu nem sei se isso é bom ou se é ruim. Eu só sei que nós vamos ter que pensar diferente, né? Mas, enfim, não quis atrapalhar o andamento do trabalho. E me coloco mais uma vez à disposição. Não sei se vocês têm alguma outra questão. A Lara ficou satisfeita, disse perfeito. E quem mais? Por favor, copiar aqui novamente o link do livro. Novamente? Novamente. Quem é que falou isso? O RT? O Néder? Você quer que eu coloque de novo o De link novo. do livro? Hã? Mas por que? Já está aí em cima. É difícil. Não vou explicar. É que eu só entrei agora nesse outro canal. Tá bem. Alguém colocou aqui. E várias pessoas já estão colocando. Clica aí para ver se está certo. Clica aí alguém. Claro. Eu vou clicar aqui. Tá perfeito. Tá legal. É esse link mesmo. Néder, conta um pouco mais sobre esse curso. Vocês estão já terminando o curso? Como é que está? Professor Néder, o microfone do senhor está no mudo. Obrigado. O
curso teve um módulo 0 de nivelamento entre os 6 coordenadores de cada módulo, são 6 módulos. Eu assumi a coordenação do módulo 1. Depois desse nivelamento, no ano passado, Renato, nós apresentamos, então, num evento muito interessante, lideranças populares, lideranças de movimentos sociais, atuantes desses 7 territórios, que deram seus depoimentos, e nós fizemos uma apresentação de cada coordenador, explicando, em linhas gerais, o que os estudantes vão encontrar em cada módulo. No segundo módulo, esse foi o módulo 0, o de nivelamento. O módulo 1 é justamente Tecnociência Solidária e Economia Solidária. Então, eu fiz um apanhado geralzão das nossas pesquisas, achados e algumas questões centrais para abordar o contexto dessas relações entre circuitos populares da economia e o circuito formal da economia, no andar de cima, e as relações predatórias e de dependência que se estabelecem entre os circuitos populares e a economia formal. E dentro, agora, de umas 3 sessões para cá, a gente tem debatido e apresentado mais as experiências e as tentativas, as experiências de economia solidária no Brasil, a atualização desse debate estudo com os estudantes presenciais. Com os remotos, a gente tem feito essa súmula aqui às quintas-feiras à noite. De forma que o curso continua por mais 7 meses com os demais módulos. 6 meses, praticamente, até o final de agosto, com os módulos 2, 3, 4, 5. E o 6º é um módulo de apresentação do trabalho coletivo de grupo. Cada grupo, cada território ficou sob orientação nossa para produzir uma peça de coprodução com os atores locais, por meio da qual haverá uma parte de diagnóstico e uma outra parte de solucionática, ou seja, montagem da problemática e propostas de solução. Isso deve ocorrer lá pelo final do ano, entre setembro e outubro. De forma que cada território tem um grupo de 5 ou 6 estudantes que são profissionais, né? Isso é uma pós. Então, eles são profissionais de engenharia, de agronomia, de arquitetura e urbanismo, tem sociólogo, tem assistente social, e tem até educador, e até um caso de pessoa que fez curso de política de ciência e tecnologia aqui na UNB, na linha das questões da inovação social, da inovação.
empresarial. É isso. Bom, Renato, eu queria agradecer muito a sua participação, valiosa, como sempre, e nós, se não tiver mais intervenções e questões aí levantadas pelo público, vamos encerrar. Beleza? Ok. Namastê. 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 Até logo, gente. Boa noite. Um abraço a todo mundo aí. Boa noite, professor Dagnino. Boa noite, professor Éder. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. É isso.